Você sabia que tudo que Deus queria era que nós fôssemos parecidos com Ele? E sabe como Ele fez isso? Através do seu Filho. Estamos no livro de Romanos, capítulo 8, e hoje no versículo 29. Diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Aqui, o apóstolo Paulo está mostrando que quando Deus escolheu o ser humano, a intenção dele era que nós recebêssemos o mesmo Espírito que o seu Filho Jesus recebeu. Porque o primeiro a se tornar Filho de Deus foi ele, através do Espírito Santo. E aí, ele geraria outros que estariam sendo separados para fazer o quê? A vontade de Deus. E lá naquela época, foram os apóstolos e foram outros que receberam a presença do Espírito Santo. E hoje, eu e você e todos aqueles que se entregam de corpo e alma e espírito para Deus, também recebem o direito de se tornar seu filho. E logo seremos irmãos de Jesus. Mas para isso, temos que abandonar, rejeitar, sepultar a velha natureza, a natureza de Adão, a natureza que nos leva a ser prisioneiro do prazer e do pecado. Jamais nos tornaremos filho amado e jamais receberemos o Espírito que Jesus recebeu se permanecermos nessa natureza velha, porque é ela que nos impede de alcançar a nova vida. E continuando diz assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então Deus separou aqueles daquela época, os chamou e também fez isso com quem? Conosco. Também nos separou e também nos aceitou. Para repartir o quê? A sua glória comigo e com você. E como isso acontece? Quando recebemos o Espírito Santo, que é a presença do Deus Altíssimo, nós nos tornamos o quê? Filho de Deus como Jesus. E aí, a glória dele está repartida com cada um de nós. Brilharemos para que o mundo conheça Deus através de nós. E se você que está me acompanhando aí no YouTube ainda não procurou ter uma vida nova, não uma vida religiosa, mas uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida de filho, então é hora de você pensar sobre isso, porque a nova vida é isso. A nova vida não é ser prisioneiro de conceitos religiosos. A nova vida é você se tornar como Jesus foi. E Jesus viveu entre os homens, mostrando a diferença de uma pessoa de Deus, uma pessoa que é filho e uma pessoa que segue segmentos contrários, segmentos religiosos. Mas, quando você for meditando comigo, você vai ver como acontece esse encontro entre o Filho e Deus, entre se tornar o Filho amado e agradar o seu Pai. Mas você fica me seguindo, me acompanhe, fique aí comigo que você vai aprender à luz da palavra